sobre o tema que vocês me pedem todo santo dia. Camila, que trem de solitude é esse, né? Será que é possível ser feliz sozinho? Nós vamos conversar sobre isso hoje com um convidado sensacional. Quero que vocês conheçam o Fabiano. É possível. Esperando o nosso convidado chegar. Gente, quem lembra dessa música? Minha adolescência dançava horrores. Vamos lá, seu nome e sua cidade. Não é seu nome e seu bairro aqui. Onde você está me vendo? Amores, se vocês percebem que tem alguém precisando desse conhecimento, pega aqui a setinha e manda para essa pessoa. O Jonas vai participar hoje, tá? Porque ele tá nervoso. O Jonas tá assim, se falar de ex, eu vou participar. Muita relação líquida, é. Vamos falar sobre isso. Esperando nosso convidado digníssimo chegar. Cadê Fabiano? Enio, e aí, Enio, tudo bom? Pernambuco. Ah, queria ir. Ah, mas depois você acostuma a viver só. Nós vamos falar sobre isso hoje. Deixa eu chamar nosso convidado aqui. Bora, já chamei ele. Amores, falem aí pra mim, quem aí... Olha, Vila Velha, eu quase morei aí, você acredita? Opa, Fabiano chegou. Peraí que eu vou desligar a música, Fabiano. Que aqui é assim, eu funciono na base da música. Deixa eu te chamar, como é que te chama, Senhor? Socorro. Bora, vamos falar sobre isso. Eu desliguei minha música, eu tô animada. Aê, eu não tô te vendo, cadê você? Vem, Camila. Tá me vendo? Eu não tô te vendo, vocês estão vendo o Fabiano, gente? Sou só eu. Eu tô vendo você. Então tá bom, todo mundo vendo e ouvindo o Fabiano? Você não tá me vendo, então? Não, e o meu fone também morreu, mas eu tô te ouvindo, tá ótimo. Você quer que eu entre novamente? Vamos tentar? O pessoal tá te vendo, deve ser o meu celular, que eu tô usando o celular reserva, deve ser ele, Fabiano. Tudo bem. Vai dar tudo certo, não preocupa. Todo mundo tá vendo, né? Então vai gravar certo. Fabiano, se apresente para o povo te conhecer. Olá, pessoal. Obrigado pela oportunidade, Camila. Obrigado pelo convite. E obrigado para todos que estão aí. Eu sou Fabiano Moraes. Trabalho na área de relacionamento, de inteligência emocional já há 10 anos. Nessa área de desenvolvimento pessoal, sou apaixonado por isso. E eu uso inicialmente o desenvolvimento pessoal para mim e depois eu compartilho aquilo que eu acredito com outras pessoas no meu trabalho, através do meu trabalho. É isso. Gente, eu chamei o Fabiano, eu conheci o perfil dele. E eu falei assim, gente, primeiro que esse moço mora num lugar muito bonito. Que eu ainda quero conhecer Florianópolis. Segundo, que eu achei muito interessante toda essa jornada de construção mesmo da sua própria, né, do seu próprio momento sozinho, né? A gente tá falando muito sobre isso, né, Fabiano? Que é uma das coisas que você também trabalha, né? Esse processo da pessoa ficar bem para poder depois entrar num relacionamento, né? E aí eu falei, gente, eu preciso chamar ele pra gente ter esse bate-papo. Porque aqui, Fabiano, uma das maiores dores do pessoal do meu perfil é conseguir sair de um relacionamento e aprender a viver sozinho. A maior parte das pessoas que eu converso aqui, que me seguem, pulam de uma relação em outra, sabe? E aí ficam nesse jogo e sem ter esse momento. E quando sai de um relacionamento, se vê ali completamente sozinhos. Principalmente homens, né? Que normalmente quando encerra um casamento, fica sem os filhos, sem a mulher, sem a casa, né? E aí dá todo esse movimento doloroso mesmo, é muito doloroso, né? Verdade. Uma coisa que eu percebo também, Camila, é que quando... Eu acredito que ficar sozinho realmente é um desafio, né? É algo necessário, mas desafiador. Mas quando a gente não passa por esse estágio de aprender, e eu não estou romantizando a solidão, acho que a gente não está aqui para romantizar a solidão, porque, de fato, quando a gente está num relacionamento realmente maduro, realmente satisfatório e saudável, nós tendemos a estar mais felizes, a gente se fortalece, né, Camila? Mas quando a gente não passa por esse estágio de conseguir estar sozinho, eu gosto do termo estar sozinho e não ficar, porque ficar é uma condição e estar é um estado, né? E quando a gente não passa por esse estágio de aprender a estar sozinho, a gente
normalmente se relaciona com outra pessoa que também não sabe ficar sozinha, não sabe estar sozinha. E aí duas pessoas carentes, né, são duas pessoas que vão cobrar a felicidade uma da outra, vão cobrar que o outro me faça feliz. E vão viver à base de expectativas, né? Porque a expectativa vem disso muitas vezes, né? Vem de eu colocar no outro aquilo que eu não consigo fazer na minha vida, né? Ou na minha relação. Então, eu acredito que esse assunto que a gente está trazendo aqui é um assunto que realmente é desafiador, mas que é necessário, porque muitas vezes a gente está cercado de pessoas, mas se sente sozinho também, né, Camila? E, infelizmente, gente, o Fabiano não repara, mas o Jonas tá indignado aqui atrás, que todo mundo fala de ex, ele fica bravo, tá? Vai participar, meu cachorro. Ele tá latindo. Sabe uma coisa que foi um desafio muito grande para mim? A gente não é ensinado a viver sozinho, né? Apesar de a gente saber que vai precisar passar por vários momentos sozinhos, isso é meio lógico, mas desde que a gente nasce, tem todo um sistema mesmo que fica falando que não é possível ser feliz sozinho, como diz a música, né? E aí a gente cresce nesse movimento incessante de busca por alguém. E eu vejo isso tão claro, não só na minha própria jornada, né? Mas eu vejo isso muito claro em muitas pessoas, essa busca incessante para estar ao lado de alguém, não importa o que seja. E isso mantém muitas pessoas em relações autodestrutivas, né? Mas é melhor ter aquilo ali, alguém para postar foto no Instagram, do que ter uma felicidade de verdade só, né? Eu não sei se você também vê isso aí com o seu pessoal, essa dificuldade de aprender a conviver a relação mais importante, que é eu com eu, né? Eu com eu. Eu vejo que as pessoas têm muita dificuldade desse movimento, a gente não é ensinado a isso, né? Realmente. E você falou uma coisa interessante, que muitas vezes as pessoas estão buscando um relacionamento, né? Porque socialmente, né, é implantado uma cultura de que quem está numa relação, né, tá dentro de um padrão moral, social mais adequado, de um padrão politicamente correto, né? E muitas pessoas que estão solteiras, elas se veem fora desse padrão, porque culturalmente parece que a gente é cobrado de que para você ser uma pessoa bem-sucedida, você tem que estar num relacionamento, né? E de fato, um bom relacionamento favorece você para que você seja bem-sucedido. Mas não é indicador disso de forma alguma, porque a maior parte dos casais hoje, né, estão mais infelizes do que as pessoas que estão solteiras, né? Então, eu concordo com você que há essa cobrança social, né? E essa autocobrança que as pessoas geram de parecer que eu preciso estar numa relação, né? E muitas vezes acaba que a pessoa ela não busca um relacionamento para realmente se complementar, mas para corresponder esse apelo, para poder postar que está com alguém, porque parece que se ela não postar que está com alguém, parece que tem alguma coisa errada com ela, né? A gente tem uma egrégora, né, social que se formou e que gera essa sensação de se você não estar numa relação, mas tem algo errado com você, né? E eu acredito que há algo realmente errado quando a gente está numa relação e não está feliz. Não quando a gente está sozinho, né? Não tem nada de errado em estar sozinho. Porque muitas vezes, como a gente falou, né, a gente está cercado de pessoas, mas se sente sozinho ou sozinho. Faz sentido, Camila? Ai, voltou meu áudio. Não, e sabe uma coisa que eu pelo menos tive uma experiência, Fabiana, não sei se você já viveu isso. No Dia dos Namorados do ano passado, eu solteira, né? Falei, quer saber? Vou me dar um Dia dos Namorados incrível. Aí fiz um passeio romântico eu com eu, né? Eu com eu. Maravilha. E eu fiquei chocada com duas coisas. Primeira coisa, os lugares não estão acostumados a ver alguém sozinho, né? Todo lugar, gente, que você vai é impressionante. Você vai almoçar num lugar e o pessoal é só você. Isso constrange algumas pessoas, né? Eu já tô acostumada, já falo, só eu, amigo. Coloca a melhor música pra mim, a melhor mesa pra mim. Agora eu tenho alguns clientes que, quando estão no início desse movimento, que me falam isso. Nossa, Camila, mas é meio chato. Eu tô saindo sozinho pra um lugar pra jantar. Parece que você é um alienígena, né? O pessoal te olha de cima e embaixo, quer entender o que você tá fazendo ali.
E isso é uma coisa que é chata, né? No início, até você entender, eu lembro, a primeira vez que eu fui viajar sozinha, nossa, foi super constrangedor, porque eu nunca tinha feito isso. E eu sozinha numa viagem, todo mundo me perguntando o que eu tava fazendo ali sozinha, eu tava abandonada ali dentro. E aí foi todo um movimento de construção. Nesse último dia, né, que foi no ano passado, e eu fiz de propósito, até subir aqui nos stories para provar que é possível ter um bom dia, né, uma boa data dessa mesmo solteiro, né? Eu fiz um passeio muito romântico e eu fiquei observando, né? Eu fui numa orquestra, depois eu fui num restaurante, e tava eu e tinha mais algumas mulheres, assim, amigas sentadas, isso tinha também. Sabe uma coisa que eu reparei? Do restaurante inteiro, parecia que eu e as mocinhas éramos as mais felizes. Porque tinha um casal do nosso lado brigando, tinha outro casal, cada um no seu celular, não tava nem conversando um com o outro. Tinha um outro casal que o homem tava com a cara ruim, tadinho. Eu fiquei até pensando o que tava acontecendo. E eu e as moças lá, rachando de rir, brincando. Eu falei, gente, tá vendo como às vezes a gente se mantém num ciclo só porque eu lembro de. Aí nesse dia eu lembro que eu fiz essa análise. Eu falei, gente, quantos dia dos namorados eu não passei desse jeito, brigando, chateada, com um relacionamento que já estava falido, por medo de sair de uma relação, né? Isso acontece demais. Verdade, concordo. E outra coisa, né? A pessoa está fazendo umas perguntas bem interessantes aqui, Camila, depois a gente pode dar uma olhadinha. É, eu gosto de falar, eu gosto de uma frase que diz, isso vale para tudo, né? Para relacionamento, para negócios, para profissão, para prosperidade financeira. A vida, ela é uma maratona, ela não é uma corrida de 100 metros, né? E tem pessoas que elas olham para todo mundo se relacionando. E aí ela olha a rede social, né? Porque o que mais a gente vê é gente que está lá na rede social rindo para tirar uma foto, mas quando desliga a câmera, cada um vai para o seu mundo e as faces, né? Aqueles sorrisos se dissolvem, se diluem quando a câmera desliga, né? Então, muitas vezes as pessoas olham para a rede social e parece que está todo mundo feliz, todo mundo vivendo uma relação maravilhosa, né? E ela tá sozinha. E aí ela tem um sentimento, uma sensação de que ela tá vivendo de forma retrógrada, ela tá atrasada em relação àquilo, né? E eu disse isso para alguns amigos que estavam em relacionamentos, porque eles, poxa, e aí, por que você não tá namorando? Por que você está muito exigente? E eu disse, olha, vou te falar uma coisa, a vida é uma maratona, não é uma coisa de 100 metros. E eu falei isso porque eu sabia que a relação deles não estava legal, né? E aconteceu que muitos desses relacionamentos findaram de uma forma desagradável muitas vezes, né? E eu me sinto muito mais preparado, né, para estar numa relação de forma mais madura do que essas pessoas. Então, eu não estou dizendo aqui que eu sou melhor que eles ou melhor do que ninguém. Eu estou dizendo que por eu estar passando por esse processo de aprendizado, de apreciar minha própria companhia, isso me prepara mais para correr essa maratona. Né? Então, a vida é uma maratona, não é uma coisa de 100 metros. Então, você olha uma pessoa que está se relacionando, mas daqui a pouco vai acontecer uma catástrofe nesse relacionamento e você, quem sabe, vai estar com alguém de uma forma muito mais saudável, muito mais consistente. Porque quando a gente se envolve com alguém, né, a gente se envolve pensando na perenidade dessa relação, né? Pensando que essa pessoa possa vir a ser teu parceiro, tua parceira, de uma forma realmente mais consistente. Então, eu acho que a gente tem que absorver um pouco disso. A vida não é uma corrida de 100 metros, a vida é uma maratona. Então é melhor a gente passar um pouco de tempo aí encarando a solidão, né, e aprendendo a conviver com ela, para que a gente realmente tenha a possibilidade de ter uma relação madura. Eu acredito muito nisso. Isso. Aproveitando algumas perguntas que eu vi aqui, né? Vamos começar a entrar no tema de verdade, né? Como construir essa famosa solitude, né? Eu gosto de dizer, eu falo isso para todos os meus clientes, que solitude não é gostosinho o tempo todo, né, Fabiana? As pessoas acham, quando começa a ver alguns perfis que falam sobre isso, que é todo dia muito gostoso, né? Que todo dia eu acordo, não é assim, né? Tem dia que a gente se sente mal por estar sozinho, tem dia que a gente sente falta de ter alguém.
E como que a gente consegue construir isso, principalmente nesse movimento pós-término, né? Eu não sei se você passou por isso também. Eu comecei a minha jornada lá atrás, após um divórcio, né? E foi bem desafiador eu conseguir fazer todo esse movimento de amor próprio. Foi uma construção, foi uma jornada. E aí você, como homem, Fabiano, se você puder compartilhar com o pessoal como foi a sua experiência também. Então, Camila, eu tive algumas fases, né, onde eu era danado, né, em relação a relacionamento. Eu precisava estar com alguém, mas não necessariamente num relacionamento. Eu precisava estar com alguém. Eu precisava ter, não sei, aqui no Rio Grande do Sul a gente chama de cachos, né, que é ficante, né? Eu precisava disso. Eu me nutria disso. E eu não vejo nada de errado nisso, porque isso ensina muita coisa pra gente. Mas hoje eu vejo que isso nos conduz para um processo de insatisfação, né? Eu vejo que hoje, que eu não tenho isso, né, presente na minha vida, eu sou muito mais feliz, né, do que naquele momento. Eu diria mais maduro, né? A minha vida ela é mais madura. Então eu acredito que o meu processo eu não dependia de estar num relacionamento. Até porque às vezes que eu entrei num relacionamento eu demorei muito para poder sair desse relacionamento. Eu tenho um nível de intensidade de entrega muito grande quando eu me entrego, por isso que eu tenho dificuldade de me entregar. Tenho muita dificuldade, mas quando eu me entrego de fato. Mas tinha, né, um monte de casos aqui, casos ali. E vivia como a maioria dos homens vive hoje, né? Quando estão solteiros. E aquilo não me fazia bem. Então, eu decidi, foi aí que eu comecei, quando eu vim para Florianópolis, né, eu estava num relacionamento, e eu vim para Florianópolis e fiquei solteiro. E aí eu disse, eu preciso mudar o meu padrão. Eu preciso mudar os meus comportamentos. E aí eu comecei a aderir a coisas que eu fazia realmente sozinho. Eu comecei a fazer trilha, na época eu tinha minha cachorra, então a gente fazia trilha, eu levava ela a passear. Eu faço 10 anos que eu faço exercício físico ao ar livre. Eu cuido do meu corpo sem ir para academia. Então eu ia fazer exercício sozinho, como ainda faço, né? E esse processo todo foi muito valioso, mas eu lembro uma vez, teve um amigo meu, eu não sei se ele está aqui, mas ele entrou antes aqui, talvez ele saiu. Um grande amigo meu aí, de longa data, que eu lembro que na época eu era mais velho do que ele, e aí a gente era amigo e eu comecei a namorar. E aí ele ficou meio deslocado, porque eu era a parceria dele pra gente sair pras festas, pros barzinhos, pra balada, né? E a gente tinha uma sintonia muito boa nesse sentido. E aí, ele era um cara boa pinta, mas ele era muito jovem, então ele era um pouquinho cru, né? E eu era mais velho um pouco, ele aprendeu algumas coisas comigo, e de repente eu comecei a namorar. E aí um dia ele disse pra mim, cara, e agora? Se eu gostava tanto da tua companhia, eu não consigo me conectar com outras pessoas pra sair e tal. Eu disse, cara, agora você vai sozinho. E eu tinha passado por esse movimento, né? E eu lembro que ele queria ir numa festa e ele não tinha amigo. E eu disse, cara, coloca uma roupa e vai lá. Aí eu lembro que ele foi lá, colocou uma roupa. Disse, cara, tá legal assim, vai. E ele foi com medo, com muito medo. E aí, no outro dia, ele me ligou e disse, cara, obrigado por essa experiência. Obrigado por ter me proporcionado esse insight, porque foi desafiador, mas eu me sinto diferente depois desse momento. E a partir daí ele começou a ir sozinho, fez novas amizades. E hoje ele está namorando, mas ele é um cara que se desenvolveu muito nesse aspecto de relacionamento. E o que eu tenho a dizer dê o primeiro passo, vá. Né? Eu acho que ele está aqui até, porque eu vi que ele comentou alguma coisa na live. Mas não vou fazer o nome dele aqui sem que ele me permita. Mas enfim. E hoje ele é uma referência, né? Alguém que para mim é um modelo de alguém que evoluiu muito nesse sentido, que tem um relacionamento legal hoje, que encontrou uma pessoa com muito sincronismo com ele. E ele é esse cara que aprendeu a ficar sozinho, que aprendeu a ir num lugar sozinho para se divertir, né? Sem o objetivo de ir lá para ficar com alguém. Então eu acredito que esse movimento de a gente fazer, que muitas vezes eu tinha a vontade de fazer uma trilha, mas eu estava sozinho. Então, no primeiro
momento, a tendência é que você se feche, que você não vá, que você procure qualquer companhia. Eu disse, não, eu não vou procurar qualquer companhia, eu vou comigo mesmo. E então, eu acredito que esse movimento de você decidir começar é que faz você aprender que não é tão difícil assim. E nem tão ruim assim você sair sozinho. Como você fez, né? Eu acho que é um movimento semelhante. E uma das coisas que eu vejo que é uma diferença. Hoje nem tanto, né? Tem uma mulherada aí bem sapequinha, né? Mas hoje, eu falo isso com todos os meus clientes quando vem logo pós-término. Eu falo, cara, não vem querendo pegar mulher, não. Vamos tentar se aprender a conviver com você primeiro? Gente, pensa comigo, né? Se eu não consigo conviver nem com as minhas emoções, nem com o meu mundo, o meu universo, como é que eu tenho a ousadia de conseguir querer conviver com o outro, com as emoções do outro, com o universo do outro? E como é que eu vou conseguir conectar esses dois universos e lidar com isso? E isso é um dos problemas enormes dos relacionamentos de hoje. A pessoa não se conhece, ela não domina nem a si mesma, ela não tem noção das emoções dela, ela tenta entrar no mundo do outro sem saber nem quem ela é direito. Aquele outro começa a interagir com ela e causar um monte de bagunça nas suas emoções que já estavam bagunçadas, e aí vira um caos total. Quando a gente se conhece mais, não vou dizer totalmente, porque eu acho que esse movimento é eterno, mas quando você tem mais autoconhecimento, quando acontece alguma coisa na relação, você consegue ter mais clareza do que fazer, se aquilo é seu, se aquilo é do outro, como conversar ao invés de brigar o tempo todo. Facilita você começar esse movimento. Só que para começar, assim como você trouxe, né? Eu preciso me permitir afundar na solidão. Eu falo isso, as pessoas assustam. O que é afundar na solidão? A gente tende, né? A quando começa a dar aquela dorzinha, aquele buraquinho, ai, tô sozinha, né? Qual que é a nossa tendência? Pegar isso aqui, entrar num monte de app, ficar passando o dedinho, caçando outra pessoa para conversar 24 horas. E a gente não se permite afundar nesse abismo da solidão um pouquinho. Eu gosto dessa analogia que não tem como passar do fundo do poço, vai ter que subir uma hora. Isso fez uma diferença enorme para mim, Fabiana. Não sei se você viveu isso, mas o meu processo ele foi meio doloroso, porque tinha uma depressão envolvida, né? Quando eu me permiti ir de cabeça nessa solidão que vinha, eu consegui ver coisas da Camila que eu nunca tinha visto, sabe? E eu vi lados não tão bons meus, e eu consegui trazer uma luz naquele momento. Tem um filme que eu até sugeri esses dias aqui no meu perfil, que eu não lembro o nome dele. Eu acho que é Liberdade Interrompida. Que o cara fala essa frase não saiu da minha cabeça. Ele falou assim, mais ou menos assim, às vezes você precisa ir nas piores sombras da sua personalidade para você encontrar a sua própria luz. E a gente tem muito medo de ir nessas sombras nossas, né? Se eu não conheço as minhas sombras, como é que eu vou domá-las depois? Para mim, esse movimento de permitir viver a solidão, na dor e na alegria, né, igual um casamento, foi fundamental para hoje eu conseguir ser uma pessoa tão feliz assim. Igual a pessoa fala, não, mas você é tão feliz, eu sou mesmo. É um estado de espírito essa felicidade. Eu tenho momentos tristes, óbvio, como todo mundo. Mas eu aprendi a lidar com a sombra da Camila. Eu sei quando ela vem, eu sei o que ela faz, eu sei segurar ela. Eu aprendi a lidar com essas coisas, porque eu me permiti lá atrás conhecê-las, né? Eu não sei se você passou por esses momentos mais tensos, assim. Com certeza. Antes de responder a tua pergunta, tem uma pergunta aqui que o Marciano fez, que eu vou responder, tá? Fabiano, existe alguma pesquisa de satisfação dos casados ou de insatisfação? Marciano, existem, mas como eu não lembro das referências, eu não vou trazê-las aqui, mas eu vou te dar a minha visão empírica, né, de quem atende pessoas e de quem esteve à frente de diversos relatos. A minha opinião é de que existem casais muito felizes, mas é a minoria. É 10% dos casais hoje que você vê e diz, cara, esse casal é um casal exemplar. A grande maioria dos casais tá tão triste quanto solteiro. Eu diria mais, linkando agora com o que você falou e com o que você perguntou, Camila, que a insatisfação, ela não tá no relacionamento ou em estar sozinho.
É porque às vezes você acha, não, eu tô triste, tô sozinho, né? Então eu tô triste. Ah, é porque eu tô sozinho. Não. Se você estivesse num relacionamento, você iria estar sentindo a mesma coisa. E você iria dizer, ah, eu tô triste. É porque eu tô com essa pessoa aqui que não é legal, com esse relacionamento que não é satisfatório, não é saudável. É por isso, se eu ficasse sozinho, eu estaria feliz. O que eu vejo, né? Que a pessoa ela atribui o que ela está sentindo à situação que ela está vivendo, muitas vezes. Claro que muitas vezes, de fato, é. Mas na maioria das vezes não tem a ver com o que você está vivendo. Tem a ver com o teu padrão de percepção sobre aquilo. E isso a psicologia positiva fala muito bem disso, né? Existe uma ciência por trás disso, vem da psicologia positiva, que é a forma com que você percebe as coisas. Dentro da psicologia positiva, um estudo sobre felicidade, e há um estudo sobre felicidade, e nesse estudo de felicidade, a divisão de percentual de felicidade é a seguinte. Eles dizem que 50% da tua felicidade é genética, 40% é de atividades intencionais, que significa a percepção que você tem sobre a situação. E 10% corresponde à situação, que é o que está acontecendo. Só que veja bem, daí vem a epigenética, né, que diz, olha, você pode mudar 99% da tua genética. Então significa o quê? Que 89% da tua felicidade depende de como você vê a situação. Né? E sim, Camila, eu acho que os maiores aprendizados que eu tive foi quando eu me senti sozinho. Porque estar sozinho, eu diria que eu aprendi e tem muitos momentos felizes sozinho e eu preciso disso. Mesmo que eu entre numa relação hoje, eu vou ter que ter os meus momentos sozinho. Então eu preciso de uma pessoa que também saiba fazer isso para que ela entenda isso, porque senão ela vai pensar que eu não quero estar com ela, né? Que eu não estou afim de ficar com ela, que eu não gosto dela. A pessoa vai criar um monte de neurose. Então, sim, os meus maiores aprendizados de autoconhecimento foi quando eu estava sozinho lá, como se disse, no fundo do poço, e eu reavaliei as relações, as minhas relações. Reavaliei as coisas que eu fiz errado e reavaliei as coisas que eu tolerei, os desrespeitos que eu permiti. Porque quando a pessoa não sabe ficar sozinha ou sozinho, ela permite muito desrespeito. Porque por medo do sentimento de rejeição, né, porque é um sentimento muito forte, ela acaba se prendendo a migalhas, né? E eu sempre digo, o respeito, ele não vem de graça. É você quem dita qual é o nível de respeito que as pessoas têm que atribuir a você, né? O valor que as pessoas têm que te dar. É como um carro. Você tem um carro, você sai por aí dizendo quanto você quer me pagar, você vai chegar ao ponto das pessoas dizerem eu quero de graça. Ou de cobrarem para você dar o carro para elas, né? Então, é isso. Eu acho que você tem toda a razão e os meus maiores aprendizados foram nesse fundo do poço, porque quando você inicialmente não sabe ficar sozinho, parece que você vai para o fundo do poço. Você vai, mas ali você resgata coisas que vão te transformar. Então eu concordo com você. E eu passei por esse processo de forma muito semelhante. E eu não sei se você também viveu isso, eu quero aproveitar e responder uma pergunta que eu vi aqui, mas eu percebi que quanto mais eu conseguia vencer esses fundos do poço, mais forte eu me tornava. Então hoje, para a pessoa fazer o que eu acabei de ler aqui, uma pergunta, eu não lembro o nome da pessoa que perguntou, que a ex deixou a porta aberta, ele está até dormindo na casa dela, mas que é uma relação bem tóxica, podendo ser até abusiva, e ele não consegue sair. É exatamente isso que você disse, né? Quando a gente não sabe lidar com a nossa própria solidão, com a nossa própria pessoa, a gente aceita esse tipo de coisa. Para não ficar sozinho, para não lidar com isso, eu me sujeito a migalhas, a pessoas me machucando. Gente, isso é uma verdade. Não existe vítima. A gente aceita. Quando eu pego casos de clientes que saíram de relações abusivas com narcisista, psicopata e tudo mais, eu falo assim, cara, você não é vítima de ninguém além de si mesmo. Porque você deixou a pessoa fazer isso todos os dias com você. É triste ouvir isso, mas se eu ficar no lugar da vítima, eu não ganho essa força para sair, né? Você é maravilhosa. Falou o que eu pouco ouço ouvir e a maior realidade que existe. Não importa o quão você foi enganado, o quão você foi manipulado, né?
você precisa assumir a responsabilidade de que você escolheu essa pessoa, porque se você não assumir essa responsabilidade, você vai escolher outro manipulador, outro narcisista. Você precisa assumir essa responsabilidade de que você permitiu coisas que lá no começo você permitiu de uma forma mais sutil, mas isso foi crescendo e chegou ao ponto de a pessoa perder totalmente o respeito por você e te manipular. Então eu concordo com você, porque muitas vezes a gente também tem traços, né, características narcísicas, né? A gente também às vezes é um pouco ególatra e inconscientemente, sem intenção, acaba manipulando, né? Mas a outra pessoa também tem a responsabilidade de impedir isso. Porque uma pessoa que ela sai de um relacionamento onde ela é manipulada, ela não está sendo só manipulada ali. Ela está sendo manipulada nas amizades, talvez no trabalho, em outras circunstâncias. Mas se ela não assume essa responsabilidade, não percebe que essa é uma oportunidade dela ver, né, que ela está sendo ingênua, que ela não está escutando a intuição dela, que ela está pagando para ver, né? Muitas vezes a pessoa começou um relacionamento, no começo as evidências já surgem, mas a pessoa paga para ver, ela não escuta a intuição dela. E aí o preço é caro depois, né, Camila? Muito caro, porque depois envolve uma dependência emocional, depois você subestimou a pessoa e ela é muito boa no que faz, ela vai te manipular e vai fazer você se sentir, além de tudo, vai fazer você se sentir culpado por perceber que você está se destruindo, mas não consegue sair daquela situação. Né? Gente, eu falo isso com propriedade, porque eu já vivi relações assim, tá? E eu ficava nesse lugar da vítima e não mudava a minha vida. Então, se quem tá em relações assim, se você não assumir o lugar de pegar o volante e dirigir sua vida, não vai mudar, não. Ficar reclamando que o outro é isso, que o outro é aquilo, que o outro não sei o quê, isso não muda nada. Nós somos donos das nossas escolhas. A única coisa que a gente consegue controlar é a gente mesmo. O resto, a gente não controla. Então, não adianta ficar nessa murmúria que eu vejo muitas pessoas fazendo. Ai, a minha ex isso, a minha mulher aquilo, sendo que você não está fazendo nada para mudar. Isso é muito importante, senão você vai ficar nesse joguinho e não consegue ganhar força para sair desse lugar, né? Uma outra coisa que eu vejo que assim, me ajudou muito, não sei se para você também, Fabiano, foi começar a construir uma conexão espiritual muito forte. Isso me ajudou muito a vencer os momentos de grande solidão. Não estou falando de religião, eu não tenho uma religião específica, eu gosto de estudar sobre tudo que me atrai, mas conectar-me espiritualmente com o meu próprio corpo, com a natureza, com as crenças que eu gosto de estudar, isso me trouxe uma... Como posso dizer? Eu até fiz isso hoje nos meus stories, né? Eu criei um relacionamento tão íntimo com Deus, eu chamo de Deus, mas pode chamar do que quiser, que isso me supria. Eu não sentia mais aquela necessidade de ter alguém na minha cama, de ter alguém para poder postar foto. Que eu tive isso, tá? Eu tive essa fase da carente. Eu não sentia mais essa necessidade. Eu estava tão completa com esse amor universal, sei lá, eu falo assim, que isso me trouxe muita força. E esses momentos de fundo do poço, quando eu entrava, eu saía muito rápido. Hoje, quando eu entro nesses momentos, eu saio numa velocidade muito grande. E os meus clientes que também participam desse método, né? Todos me falam a mesma coisa. Camila, essa conexão espiritual consegue me tirar do fundo do poço em segundos, assim. Não importa a dificuldade que eu tô passando. Eu não sei se você também experimentou isso, né? Mas eu recomendo demais. Fantástico, Camila. E é exatamente isso que eu acredito que é o alicerce para a gente aprender a estar sozinho. Por quê? Nós temos a necessidade de nos sentirmos amados. Né? Tudo que a gente faz na vida é com a intenção de nos sentirmos amados. Né? Tudo que a gente faz. Né? Todas as nossas escolhas, elas têm, quando a gente olha para o principal objetivo que a gente tem de vida, antes de felicidade, antes de qualquer coisa, é se sentir amado. Né? Só que, veja bem, se eu dependo dos outros para me sentir amado, a gente tem fases na vida que a gente precisa dizer não. E que a gente precisa se impor. E aí a gente tem uma fase da vida que a gente percebe que as pessoas vão começando a ganhar espaço, e o espaço que não é delas, e a gente precisa começar a se impor. E aí você se impõe. Aí você se impõe com o teu amigo, você se impõe com o teu namorado, né? Com o pai, com a mãe, porque chegou um ponto que você começou a perceber que há uma
uma invasão de limite. E aí essas pessoas fazem o quê? Aí elas viram a cara com você. Aí você não é mais bom. E aí você sente o quê? Eu não sou amado. E aí você cai. E aí você volta atrás. E aí você permite o desrespeito. Mas, porém, todavia, se você afunila essa relação com Deus e entende que esse é o amor que a gente precisa sentir, né? Se a gente se sente amado por Deus, naturalmente a gente se sente amado por outras pessoas, mas quando elas não nos amarem ou não nos fizerem nos sentirmos amados, tá tudo bem, porque eu tenho uma outra fonte de amor muito forte, muito mais importante e prioritária. E eu já tive situações onde eu tive que dizer não para todos os meus ciclos relacionais. Eu percebi que eu estava dando permissão para coisas que estavam fazendo eu sentir uma energia de desrespeito. Isso para tudo. E chegou um ponto que eu comecei a ter que me impor e dizer, olha, parou, é até aqui. E aí o que aconteceu? Todo mundo foi embora. Todo mundo... né? E foi embora no sentido de, muitas vezes a pessoa deixa de falar com você, já é ela é como se ela te punisse. Mas aí se você tem esse alicerce, né, de dizer, tá tudo bem, porque a fonte de amor minha é outra, você permanece, você fica firme. E aí essas pessoas voltam depois, né, com outro comportamento com você. Porque elas sabem que você fecha a porta. Quando as pessoas entendem que você fecha a porta, se for preciso, as pessoas te tratam de forma diferente. As pessoas vão... né, Camila? Então concordo com você. E não existe nenhuma fonte de amor mais poderosa do que essa. E a gente saber que a gente é amado por algo maior do que o que a gente vê, né? Então eu concordo perfeitamente com você. Eu até vi uma pergunta aqui, essa eu faço questão de responder, porque eu vejo pessoas mantendo uma relação porque tem algumas religiões que pregam isso. Eu não lembro quem foi, gente, eu tô num celular reserva, ele é meio ruinzinho, mas tá dando certo. Que falou assim, Deus tem o poder de mudar tudo. Mas por que ele não muda uma pessoa abusiva? Gente, Deus é tão maravilhoso, e aí é independente de religião, que ele nos fez a sua imagem e semelhança. E ele nos deu o livre-arbítrio. Ele só age mediante a nossa autorização. A pessoa, para poder mudar, ela tem que querer. Nós não temos o poder para mudar o outro. Eu tenho o poder de influenciar se aquela pessoa aceitar. Mas é por isso que muita gente, e eu vejo pessoas morrendo por causa disso, já tem reportagens, tudo isso, vocês podem pesquisar, que fica nessa, mas Deus vai salvar, Deus vai salvar, Deus vai salvar, pronto, morre de mão de outro aí. Procure se salvar a si primeiro. Sabe aquele negócio da máscara lá do avião? É isso. Não dá para eu salvar alguém sendo que eu tô todo destruído. E Deus só age, Buda, Alá, Jeová, não importa o nome, ele só vai fazer se você quiser que ele faça. Gente, normalmente uma pessoa que está cometendo abusos graves, ela não tem o nível de consciência necessário ainda para conseguir fazer a movimentação para essa mudança. Um dia pode acontecer. Eu atendo aqui homens que foram abusivos, entram no meu programa de regeneração e se tornam outras pessoas. Mas depende da pessoa querer. Então, cuidado com esse pensamento, viu? Faz todo sentido. Inclusive, eu gosto de uma frase, né? Para quando a gente vê... Porque assim, Camila, tem uma passagem, uma letra, aliás, um trecho da letra da música do Chorão, né? Do Charlie Brown. E ele diz assim, o homem quando está em paz não quer guerra com ninguém. Cara, essa frase é fabulosa porque quando uma pessoa manipula, abusa, cara, você olha para essa pessoa, tá? E entende que ali dentro tem um vazio. E eu falo isso porque eu também me sinto, eu não acho que eu fui uma pessoa má em momento algum, mas eu fui inconscientemente, por inconsciência, eu já me vi, né, no passado como um manipulador, né, como um abusivo. Eu já me vi muitas vezes assim. Mas o que estava acontecendo comigo? Um vazio, uma tristeza, um desespero interno lá dentro.
Então, quando você vê uma pessoa fazendo maldade, na maioria das vezes, a pessoa, pode ser que ela não seja uma pessoa má, tá? Existem pessoas más mesmo, né? Mas muitas pessoas, elas têm a essência boa, mas estão fazendo mal, sem perceber, como você falou, de modo inconsciente. E o que está acontecendo dentro dessa pessoa? Uma confusão, um desastre emocional, um vazio sem fim. Então, olha para essa pessoa e usa aquela frase de Jesus Cristo, né? Uma das últimas frases dele enquanto humano, que é: perdoa-os, eles não sabem o que fazem. Né? Então, perdoa. Perdoa porque essa pessoa... E você não precisa desejar nada para essa pessoa, porque a vida, ela é o que é. Né? Tanto para quem é cético, quanto para quem é espiritualizado. Jesus Cristo disse para quem você colhe aquilo que você planta. E Isaac Newton, para quem é cético, disse que toda ação tem uma reação de igual intensidade. Então, o que essa pessoa está fazendo, você não precisa desejar. Né? Porque isso vai voltar para você se você desejar. Você tem que entender que isso vai voltar para ela. O que eu fiz voltou para mim. O que você fez volta para você. Então, não se preocupe, porque a lei da vida é implacável. E muitas vezes você pode estar olhando, como assim essa pessoa, ela está bem, ela faz tudo que faz e está bem. Você pensa que ela está bem. Você não conhece a mente dela. Ela está colocando uma máscara, né? E você está olhando para essa máscara. Mas o que está lá dentro, você não consegue ver. Você não consegue ver o que ela sente quando ela bota a cabeça no travesseiro. Então, é isso. Eu acho que a gente tem que olhar pra gente e deixar de olhar pros erros dos outros, porque eles voltam, né? Eu vi até uma outra pessoa perguntando assim, eu vou bater no Sesco da Universidade. Cadê o Jonas Palatina, essa pergunta? A pergunta do moço, eu vou bater. Fala pra mim, porque pra mim Quanto tempo travou, Camila. eu consigo superar? Eu vou bater. Veja as Em perguntas. em quanto tempo eu consigo superar um relacionamento para agarrar outra pessoa lá? Olha o pensamento errado, querendo agarrar os outros já. Ah, nem... Dou conta não, Fabiano, desses moços. Como é que Moço, preocupa. Pergunta, peraí, vamos responder essa pergunta aí, peraí. Ela sumiu aqui pra mim, que esse celular tá me deixando doida. Eu só sei que tava assim. Em quanto tempo eu consigo superar alguém pra poder agarrar outra pessoa? Eu vou bater. Ô, Camila, agora eu vou falar como homem, tá? Depois você... Isso é o maior erro dos homens. A pergunta é muito boa, né? A gente quer responder os dois agora. Responde você, depois eu respondo, então. Não, eu só quero bater mesmo, pode falar à vontade. Esse é o maior erro de nós homens, né? É a gente sair de uma relação e sair querendo... Você vai abalar a tua autoestima. Ou você vai, né, abalar a tua autoestima, ou você vai falsamente elevar ela. Eu lembro uma vez que eu tive um cliente, Camila, ele hoje é meu amigão. É um cara sensacional, uma pessoa extraordinária. Ele pesava 150 quilos, 160 quilos. E aí ele fez todo um trabalho de redução estomacal, enfim, estético. E ele se transformou num cara muito elegante. Ele tinha 85 quilos. De 160 ele veio para metade quase. Né? Só que a cabeça dele estava obesa ainda. Então ele tinha muita segurança, muita... E eu ajudei ele nesse sentido. Porque quando eu comecei, Camila, eu comecei fazendo isso, ajudando homens que tinham muita timidez. Não é homens que queriam pegar mulher, mas homens que queriam elevar sua autoestima, tinham problemas sérios com a autoestima. E esse era um dos casos, né? E aí a gente fez um trabalho que eu nunca esqueço que um dia, porque daí nesse trabalho que eu fazia, eu acompanhava eles muitas vezes, eu ia lá pra balada, né? Pra ver o comportamento dele, né? E ajudar ele na prática mesmo. Eu não faço mais esse trabalho, mas eu fiz já. E aí um dia eu cheguei pra ele e ele começou a me contar das histórias dele, das peripécias dele, né? Eu disse, cara, eu criei um monstro. E aí eu falei sério, ele achou que eu falei brincando, mas eu falei sério. Aí um dia ele me chamou todo ególatra, assim, nossa, porque eu tô fazendo isso, porque eu tô fazendo aquilo, porque tá rolando uma azurgia, porque não sei o que. Ele tava vivendo um mundo assim. Eu disse, cara, não era isso. Tudo bem, aproveita isso aí, mas eu vou te dizer o que vai acontecer. Você vai cair num vazio, você vai cair num buraco, sem precedente. Pior do que quando você tava lá sem autoestima nenhuma.
Ele disse, como assim? Eu tô feliz porque não sei o quê. Olha aqui, olha aqui, olha aqui. Tinha um monte de mulher atrás dele. Disse, tá bom, tô te avisando. Deu 30 dias no máximo. Ele me ligou e disse, cara, eu preciso falar com você. Aí a gente se encontrou e ele disse, aconteceu o que você falou. Aí o que acontece? Aquilo parou. Aquilo era como uma droga, né? Porque parou, simplesmente parou. Aquelas mulheres pararam, elas começaram a perceber que ele estava objetificando elas, né? E elas começaram a ir embora. E de repente ele estava sentindo aquele vazio, né? Então, quando um homem sai de um relacionamento, e eu tenho um cliente que passou por isso recentemente, e ele fez exatamente isso, e hoje ele está super bem, está com a autoestima lá em cima, e está conhecendo pessoas bacanas, legais, e que logo eu tenho certeza que ele vai estar inserido num relacionamento. Porque quando ele saiu, a gente trabalhou justamente isso. Cara, vamos focar em você primeiro. Depois, beleza, você faz o que você quiser, mas agora é a hora de você passar o teu luto. Você sai de uma relação, tem um luto. Tem que atravessar esse luto. E você não pode disfarçar isso. Porque o que a maioria de nós homens fazemos é ir atrás de algo que vai anestesiar aquilo. Mas quando você botar a cabeça no travesseiro, quando você estiver sozinho, vai voltar de forma mais intensa ainda. Então, eu sempre digo para os homens, né? Qual que é o teu estilo de vida, cara? Quer ser um homem magnético, né? E estar solteiro não significa que não tem um monte de mulheres querendo namorar com você. Você pode estar solteiro, mas tem um monte de opções. E eu diria que o cara que aprende a ficar sozinho é o cara que tem um monte de opções maravilhosas para se relacionar com ele. Mas esse cara, a priori dele, tem que se responder essa pergunta aqui, que é: qual que é o teu estilo de vida, cara? Se você não tem um estilo de vida, você vai atrair mulheres que não têm um estilo de vida. E se vocês não têm um estilo de vida, cara, vocês vão querer viver, um vai querer viver a vida do outro. E isso não dá certo. Agora, se vocês têm um estilo de vida, você tem lá o teu hobby, né? Pergunta, qual é o teu hobby? Não tenho. Teu hobby, o que você gosta de fazer? Porque quem é você? E esse cara sabe responder isso, ele está vivendo a vida dele, aí ele vai conhecer outra mulher, e aí eu até falei que foi o Carpinejar outro dia no vídeo, mas não foi. Foi um psicólogo, Wesley, que falou isso. Que é, num relacionamento, essas duas pessoas estão aqui, né? Se as duas pessoas não têm um estilo de vida, como é que elas se relacionam assim? E um vai ficar na frente e o outro vai ficar atrás. Agora, quando essas pessoas têm um estilo de vida, elas vão se relacionar assim, né? Elas vão fazer parte das coisas juntos e parte das coisas elas têm a possibilidade de fazer sozinhas. E se esse relacionamento não dá certo, beleza. Ela segue o estilo de vida dela e pronto. Ela vai conseguir sair desse relacionamento mais facilmente. Me empolguei agora, falei demais aqui, Camila. Para falar mesmo. Gente, e isso aí que você falou era um dos meus grandes erros lá atrás, antes dessa jornada toda. Quando eu tava num relacionamento, eu me adaptava àquela pessoa. Eu vivia a vida de acordo com aquele homem. Aí quando eu saía, eu ficava lá. O que eu faço agora? Eu nem sabia quem era a Camila. Eu não tinha noção do que eu gostava, do que eu não gostava. Isso que eu tô falando agora tem engata na última pergunta que eu vi aqui, que a pessoa colocou, quando a gente sai de um relacionamento abusivo, vem a carência. O que fazer com isso? Cura. Tem que entrar no movimento. Toda relação abusiva normalmente gera dependência. Precisa fazer processos para libertação de dependência. Terapia é muito bom. O meu processo, né, o seu também, né, Fabiano? São todos processos muito bons que você pode entrar para poder trabalhar você. Só vai... Gente, carência é a falta de algo necessário. Isso é carência. Põe no Google. É isso que significa carência. Esse algo necessário não é aquela pessoa, é o seu amor próprio. Eu posso afirmar isso. Depois que eu aprendi a viver bem comigo, eu não fico com esse buraco mais. Tem dia que eu quero um mozão para apertar e dar uns beijos? Lógico, eu sou um ser humano. Mas não é uma coisa assim que, nossa, se eu não tiver eu vou morrer. Eu vou arrumar outra coisa para fazer. Igual você disse, né? Eu tenho o meu estilo de vida. Então, tudo bem, se aquele mozão não tá aqui agora, eu vou fazer outra coisa. Não tem problema. Eu vou estar feliz do mesmo jeito.
Gente, quem tá saindo de relação abusiva tem que entrar em processo terapêutico. Não tem como. Concordo. Se você não entrar, você vai projetar as dores no próximo relacionamento. Se não atrair outro, né? Até porque, né, Camila? Uma outra coisa também, né? Para quem está passando por isso, conhece alguém que esteja passando. Antes disso, Camila, para mim travou tudo aqui. Não vem pergunta, o número de participantes está sempre o mesmo. Não sei nem quantos participantes tem na live. Ah, então deve ser o Instagram, porque o meu também tá ruim. Mas tá dando certo, né, gente? Estão ouvindo a gente, né? Tá tudo travado aqui, não estou recebendo pergunta. Ah, não, agora voltou. Tá todo mundo ouvindo. Tá. O TDAH aqui me fugiu o fio do meado aqui. Peraí, me ajuda aqui. A gente Você ia onde? falar as pessoas que estão vivendo essa relação abusiva, né? Tá, ótimo. Olha só. E foi estudado isso, tem uma antropóloga chamada Ellen Fisher. Eles fizeram várias pesquisas com pessoas e eles descobriram o seguinte: quando você se apaixona por alguém, a paixão tem um ciclo, né, que pode demorar até 2 anos, de 6 meses a 2 anos. Quando você se apaixona por alguém, o que acontece? O teu cérebro, ele tem uma liberação de dopamina através dessa paixão. Então a paixão, ela muda a bioquímica do teu cérebro. Tem um neurocientista chamado Pedro Calabres, maravilhoso, que eu conheço, ele fez um curso com ele também, e ele diz: a paixão é um estado de demência temporária. O homem é um ser extremamente inteligente até se apaixonar. Por que ele fala isso como neurocientista? Porque realmente nós, quando nos apaixonamos, nos infantilizamos um pouco. E desenvolvemos um processo bioquímico no cérebro que é igual ao de uma dependência química. Porque quando uma pessoa vicia numa substância química, né, eu não vou falar o nome aqui, porque eu não acredito que a plataforma não permite, mas tem aquela substância lá muito conhecida, que é cara e que as pessoas usam e inalam, branca, e que vicia as pessoas e que destrói a vida delas. Essa substância, a pessoa não vicia na substância, ela vicia no efeito que a substância ocasiona. O que é o efeito? Dopamina. Libera dopamina em altos níveis. Então essa pessoa se sente poderosa naquele momento, né? Até passar o efeito. Quando a pessoa se apaixona, acontece algo muito semelhante. Eles fizeram estudos onde eles colocavam as pessoas apaixonadas, colocavam lá a imagem, né? Colocavam ela numa ressonância magnética e colocavam a imagem da pessoa apaixonada. O que acontecia? O cérebro liberava dopamina. Por isso que a pessoa vicia. E viciar não é só ver. Pode só o fato de você estar lembrando, olhando rede social, você está alimentando o teu vício. Então, a pessoa que está num processo de dependência emocional precisa entender, tirar a culpa, né, porque ela é muitas vezes julgada. Ah, mas você está vendo que essa pessoa está te matando, está destruindo você e você não sai disso. Cara, você é um dependente, igual um dependente. Precisa de ajuda. Precisa de ajuda porque isso realmente é algo perigoso, né? E é um processo delicado. Então, existe um movimento bioquímico no nosso cérebro que nos coloca, muitas vezes, numa situação destrutiva e dificulta o processo de sair. Então, como você falou, busca ajuda, procura alguém que te ajude a desenvolver comportamentos que vão gerar dopamina para substituir isso, porque senão você não sai. Se não tiver outra forma, é que nem um viciado. Se você não desenvolve outra forma dele liberar a dopamina no cérebro dele, ele não consegue sair do vício. Então, precisa mudar o comportamento. Então, você precisa de uma estratégia aí para poder sair disso, né? Então, precisa de ajuda. Gente, olha, já estamos chegando no finalzinho. Antes que o Instagram me derruba, você quer deixar pro povo aí, Fabiano, tipo um passo a passo para ser feliz sozinho? O que a pessoa, assim, que você indica, né? Quais os passos? Lógico que não tem fórmula mágica para isso, mas existem alguns passos que realmente funcionam, né? A gente vê que a gente atende muitas pessoas, né? O que você indicaria, assim, acabei de sair de um relacionamento, estou sozinho, o que eu faço para começar a sentir essa alegria de novo? Primeira coisa, né? É quando você saiu de um relacionamento e você está convicto de que você tem que sair, viver outras coisas, é isolar, cortar qualquer contato, visual, Instagram. Fala, eu não quero mais falar dessa pessoa por enquanto, até eu me recuperar, até eu sair desse luto. Então corta todos os assuntos que você ia falar com essa pessoa, com os familiares, com os seus amigos.
para de olhar a rede social dela, é um vício. Não conversa com ela, se é uma relação que você quer sair e você está com dificuldade de sair. Primeira coisa é isso. O segundo e o mais importante, Camila, para a gente aprender a ficar sozinho, é entender que por que eu não consigo ficar sozinho? Porque eu não consigo ficar sós com os meus próprios pensamentos. Então eu tenho uma relação horrível comigo mesmo, porque os meus pensamentos, eu não controlo eles, então eu não consigo ficar a sós comigo mesmo porque eles me torturam, né? Então, se eu entendo isso, eu preciso entender que eu preciso aprender a controlar meus pensamentos. Eu preciso desenvolver inteligência emocional. E desenvolver inteligência emocional, existem várias ferramentas, né? A minha que eu uso é a respiração. Eu fui diagnosticado com TDAH e outros transtornos que eu nem vou citar aqui, porque cada médico que eu fui me diagnosticou com um transtorno. Eu disse, meu Deus do céu, eu devo ser bichado psicologicamente, né? Mas o recurso que eu uso é a respiração. A respiração me ensinou, porque sempre que você não quer pensar numa coisa, daí que você pensa, né? Então não brigue com a tua mente, porque você vai perder a batalha. Mas se você aprender a colocar a tua atenção em outra coisa que não o pensamento quando você está sozinho, se você aprender, por exemplo, eu estou sozinho, eu começo a pensar um monte de besteira, né? Eu começo a me sentir mal. E eu começo a colocar a atenção na minha respiração, eu começo a colocar atenção no que eu estou fazendo agora. Eu vou lá, vou tomar um banho, vou sentir o calor da água correndo no meu corpo, vou sentir um banho, vou preparar uma bebida para mim, vou tomar aquela bebida sentindo o gosto da bebida, né? Vou sentir aquele... Treinar isso. Não é fazer uma vez que vai te resolver a tua vida. Aliás, você nem vai conseguir a primeira vez. Se você treinar, fazer o que você está fazendo, colocar atenção no que você está fazendo, você está treinando, tirar a atenção do pensamento e colocar onde você quer. A pessoa que tem o controle sobre a atenção dela ganhou o controle sobre a vida. Por que a gente não consegue ficar sozinho? Porque eu não tenho controle sobre a minha atenção. A minha atenção divaga nos meus pensamentos e eles me levam e me conduzem. Eu sou um barco à deriva. O que é treinar, colocar minha atenção aonde eu quero? É você ter um barco e colocar uma âncora e dizer, eu quero que o barco fique aqui. Né? Mas a maioria das pessoas não tem essa capacidade. O barco é a deriva. A mente é o mar. E o barco vai de acordo com a maré. Né? Se ela está alta, se ela está baixa. Então, esse treinamento, mas isso não se aprende por uma decisão. Se aprende por um hábito, por uma execução de vários frequentemente fazer isso e desenvolver essa habilidade de estar fazendo o que você está fazendo. Então eu recomendo Mindfulness aí para as pessoas que querem aprender a ficar sozinhas e poder enfrentar a mente e dominar ela. Essa é a minha sugestão. Eu quero complementar. Ficou perfeito tudo isso que você falou, é isso mesmo. E complementando, tente ficar, minha sugestão, pelo menos 3 meses sem contatinho. Quando eu falei isso, o povo quer me matar. 3 meses, gente. Ninguém morre, não. Aí os homens ficam assim comigo. Camila, mas o homem tem as suas necessidades. Não, gente, para de balela. Dá pra ficar. Eu tenho que já estar mais de 1 ano sem fazer os treinos. Dá pra ficar. 3 meses, pra quê? Pra você aprender a controlar, inclusive, o seu corpo. Pra você aprender a ler você mesmo. Isso é muito importante. Recomendo demais que você faça algum processo terapêutico, qualquer coisa que você se conecte, né? Cada pessoa se conecta com algum método. Recomendo demais que você se permita descobrir quem você é. Isso para mim foi uma mudança de vida. Eu comecei a frequentar lugares para ver se eu gostava, experimentar pratos para ver se eu gostava. Eu viajei sozinha, eu vivo passeando sozinha para baixo e para cima. Eu comecei a permitir viver a companhia da Camila. Eu recomendo demais que vocês façam isso. Crie novas experiências, essa é a palavra. Permita-se viver novas experiências. O primeiro pensamento vai vir, sozinho eu não vou, né? Igual você disse, né? Não fazer trilha sozinho? Vai. O Elcio disse aqui, né? Fique sozinho, pegue e vai. Faça esse movimento, permita-se, que provavelmente você vai descobrir o quanto é incrível. E se você topar essa jornada de construção de uma conexão espiritual, do seu jeito, ao seu modo, aonde você quiser, vai transformar a sua realidade. Eu sempre recomendo as pessoas a estudar sobre isso. Para mim, conexão espiritual veio através do estudo.
Eu comecei a estudar física quântica, entender as leis, entender a Bíblia, porque eu não entendia nada. Aí que eu fui começar a entender para conseguir sentir, porque eu sou muito mental. Quem é muito mental, muito racional, talvez precisa passar por essa jornada, né? E tem muito material sobre isso. Meditação é uma coisa que eu não sei explicar. É um negócio que transforma a gente. Então, permita-se mergulhar nesses processos. Eu acho que tem tanta coisa, né? Verdade, concordo. E encontra, eu sempre digo, né? Encontra aquilo que faz você vibrar, né? O que mais a gente vê as pessoas buscando alguém que faça elas vibrarem. E aí você vai encontrar alguém que está fazendo a mesma coisa. E aí vocês vão se encontrar e no primeiro momento vocês vão fazer um ou outro vibrar, mas até se despirem. E não é se despir lá entre quatro paredes, né? Porque quando a gente conhece alguém, normalmente a gente apresenta aquilo que a gente quer que a pessoa veja. E a outra pessoa também apresenta aquilo que você quer, que ela quer que você veja. Mas quando você aprende a realmente se despir, né? Você vai conhecer pessoas que também estão despidas. E você só consegue fazer isso, de se despir, se você faz isso com você mesmo. Né? Como você disse, enfrentar o fundo do poço. Você não vai morrer, vai passar. Parece que a gente vai morrer quando fica sozinho, quando se sente sozinho. Calma, respira, aguenta firme, vai passar. Quando passar, você vai estar mais forte. E quando você começar a ficar mais forte e começar a conseguir ficar sozinho, você não precisa estar feliz. Eu tô... Não, mas eu consigo ficar sozinho, consigo ficar comigo mesmo. Aí o jogo muda. Vai acontecer, a primeira coisa que vai acontecer é as pessoas vão enxergar isso, vão sentir, você vai emanar essa energia. E você vai começar a atrair mais pessoas interessantes para a tua vida. Né? Aí você vai ter o poder de escolha. O poder de escolher, porque a maioria dos homens é escolhido. Não tem poder de escolha. Eles são escolhidos. Mas aí você aprende a ter o poder de escolha e o poder de escolha sobre pessoas maravilhosas. Né? Então eu acho que isso vale para homem, vale para mulher, mas esse processo é valioso. Os poucos estão dispostos a enfrentar. Eu diria que esse é o deserto do qual Jesus Cristo falou, né? Que todos nós muitas vezes precisamos atravessar. Atravessa o seu deserto. Sem dúvida. Gente, outra coisa que eu acabei esquecendo de falar, que alguém falou aqui, cuide da sua casa. Vai cuidar do corpinho. Boa. A atividade física transformou a minha vida. Primeiro que também dispara dopamina no cérebro. Já é um jeito positivo, né, de você trazer esse hormônio, né, naturalmente. Fora que você vai ficar mais bonito, mais gostoso, mais sarado, e mais gostosa e sarada também. Você vai começar a se sentir bem com o seu próprio corpo. E eu não sei explicar, pra mim, fez parte dessa coisa de me olhar no espelho com orgulho, sabe? Porque uma das coisas que eu tinha muita dificuldade lá atrás é me olhar no espelho e falar assim, cara, tô orgulhosa de você, igual eu consigo fazer hoje. Eu quero deixar aqui uma sugestão de exercício para vocês, que eu passo para os meus clientes, e para mim fez uma transformação muito grande, até no meu livro, essa técnica, de vocês escreverem uma cartinha mesmo, ou um decreto, do jeito que você quiser, para você do futuro. Como que você gostaria de estar, sei lá, daqui a 5 anos, 10 anos. E aí, além de bens materiais, coloque como você quer se ver nessa carta. Eu lembro quando eu fiz essa carta há anos atrás, e eu fiz ela num formato um pouquinho diferente do que tão simples igual eu tô falando, eu tinha colocado que eu queria conseguir me olhar nos olhos sem chorar. E o dia que eu consegui olhar nos meus olhos e sorrir, eu me senti tão feliz que eu não sei explicar essa sensação para vocês com palavras. Então coloque nessa carta tudo que você precisa, que você quer sentir. E comece a manifestar isso na sua vida. Comece a moldar esse comportamento. Diferente do que muitos dizem, nós podemos mudar a nossa personalidade. Eu sou outra pessoa, até minha mãe, Fabiana. Ela veio aqui em casa esses dias, que eu moro em outro estado, né? Ela veio assim, mãe, minha filha tá muito diferente, não te conheço mais não. Tá muito calma, tá muito feliz. Eu falei, graças a Deus. Se nem minha mãe me conhece, tá dando tudo certo. Conselho Camila, que eu dou pra vocês, tá? fantástico. Quero aproveitar o gancho. Pera aí, eu vou aproveitar o gancho porque
A gente não para mais, né? Olha só, Camila, você falou aqui, e agora para nós homens, eu vou falar uma coisa, é uma percepção minha e que faz muito sentido, eu tenho certeza. A maior parte dos homens faz exercício físico. Fala dos homens, tá? Porque eu conheço mais a nossa cabeça. Faz exercício físico pensando na questão estética. A maior parte dos homens vai lá, faz academia, porque quer ficar bombado, quer ficar forte, quer impressionar. Tem uma frase que diz: pessoas impressionantes não precisam impressionar. Mas, onde eu quero chegar aqui é o seguinte. Existe uma hierarquia, tem que existir dentro da intenção do homem quando ele faz qualquer esporte ou atividade física, uma hierarquia de interesse. Essa hierarquia de interesse, vou colocar aqui, ó, número 1, número 2. Homens, presta atenção nisso, porque isso aqui vai mudar o jogo, vai virar o jogo para vocês. Vai virar a chave aí, tá? Tenho certeza. 1, 2, 3. A hierarquia, normalmente o homem só faz por um motivo, estético, ponto. Mas se ele fizer isso aqui, o jogo muda. Que é, o primeiro motivo pelo qual você tem que fazer esporte ou tem que fazer atividade física é pela tua masculinidade. O que significa a tua masculinidade? Você acha que você ganhou pela natureza mais testosterona do que as mulheres? Porque você tem mais níveis do que as mulheres. Elas também têm. Mas muito mais níveis existem nos homens do que nas mulheres. Você acha que ganhou isso aí porque a natureza disse: vou botar testosterona nos machos, porque no reino animal isso acontece também, né? De bobeira? Não, tem um porquê. É porque você tem um papel biológico na natureza. Nós, homens, né, perdemos para as mulheres na maioria das coisas, mas tem uma coisa na qual nós temos mais favorecimento, que é nós temos mais força física. Mas isso tem um propósito. O propósito é você proteger, você, num momento, você está passando lá numa escola, salta uma professora e diz: meu Deus, tem um cara aqui esfaqueando a pessoa. Deus livre, né? Estou hipotetizando. Se você é másculo, você confia no teu corpo, você tem força física, você vai lá e vai colocar a tua vida em jogo, mas você sabe que você tem chance de se dar bem. Né? É por isso, para você ter o poder de se defender numa situação de necessidade ou de defender alguém que está em situação mais vulnerável. Então, o primeiro motivo pelo qual o homem deveria se cuidar e se fortalecer e ter um vigor físico é por isso. Porque também ele, até mesmo na intimidade dele, isso vai favorecer ele também, né? Porque você vai ter mais vigor, vai ter mais testosterona. O primeiro motivo é esse. O segundo é saúde, né? É para cuidar da minha saúde. E o terceiro tem que ser estético. Se essa ordem aqui tiver invertida, ou se na maior parte nem existe a ordem, só existe o número 3 aqui, né? Na cabeça do homem. Cara, tá errado. Tá errado porque você tá fazendo pensando, você tá fazendo pelo outro, para o outro te olhar, para o outro te validar. Você tá procurando validação, aprovação. Se você busca aprovação e validação, me desculpa, mas você é refém da outra pessoa, você é refém das mulheres. Você só vai estar feliz quando uma mulher te aceitar, te validar, enquanto ela te admirar. Então, coloca isso aqui, que o jogo muda. Era isso. Obrigado. Bora que o Elcio anotou. Obrigada, Elcio. Homens, anotem isso. Fabiana, eu quero muito agradecer. Eu acho que foi bem rica a live. Eu vou ver, eu acho que vai dar certo subir. Em nome de Deus, vai dar tudo certo. Bora. Fala com o povo da sua imersão, Fabiana. Avisa aí. Vai ser show. Eu tenho uma imersão em Florianópolis, que é uma imersão... tem a imersão do gelo, tem técnicas de respiração avançada que colocam as pessoas em estados de consciência alterado, fazem com que a pessoa tenha... Por exemplo, as técnicas que eu utilizo, elas têm a possibilidade de liberar DMT, que é uma substância que a gente tem no nosso organismo liberada em situações muito atípicas. Por exemplo, quando a gente nasce, quando a gente morre, ou quando a gente tem alguns sonhos muito profundos, né? Em estágios muito profundos do sono e dos sonhos. Então, é baseado nisso. É uma imersão incrível. As pessoas saem com uma experiência, porque ela é prática, né? Não é teoria, teórica. E elas estão em Florianópolis, a gente faz trilha, faz fogueira. É algo incrível. A Camila, em algum momento, tem certeza que vai estar com a gente aí. Eu quero! E quem quiser saber mais, pode me chamar ali. Tá na minha bio, eu acho. Mas pode me chamar, que eu presto... Tá na minha bio, sim.
tá? Se alguém quiser saber mais, pode olhar lá, fica à vontade. E vai ser um privilégio receber vocês, mas eu acho que tem só mais uma vaga, se não me engano, tá? A próxima você já deixa minha vaga. Pode deixar, com Já me certeza. avisa, eu quero. Gente, depois vocês entram lá no perfil dele pra vocês verem as fotos do lugar. Eu tô apaixonada. É incrível. Tem um livro seu também, né, Fabiano? Pro pessoal, quem quiser mergulhar nisso aí. Como é que chama seu livro mesmo? Com os Olhos da Alma. É um livro que eu escrevi há 10 anos atrás já. Se chama Com os Olhos da Alma. Tá na hora de escrever o segundo. Tem que me puxar. Você já está bem avançada aí. Tem vários livros, né, Camila? Tá saindo. Gente, quem quiser, mas o meu é um romance, tá? Quem gosta de romance, mas é um romance... Eu sou toda Camila, né? É um romance hot terapêutico, onde eu coloquei esse ar sensual para que vocês consigam absorver de um jeito muito leve algumas técnicas que estão lá dentro. Então, quem gosta desse tipo de literatura, muito leve, muito gostosa, quem tá lendo tá adorando, né? O link tá lá na minha bio, tá na Amazon também, tá num monte de livraria aí, chama o Todo Recomeço Começa de um Fim. Uau. E aí tá vindo os outros aí também agora, que fala muito sobre isso, sobre essa parte de recomeçar. Esse livro conta um pouco da minha história também, mas ele é uma ficção. E como que você pode viver feliz sozinho e como é possível. Esse livro tem toda a trajetória, né? Ah lá, o Elcio tá devorando o livro, né, Elcio? Todo dia ele manda mensagem. Tem toda uma trajetória de como você consegue construir esse amor próprio. Para as mulheres, então, tem uma parte bem profunda de sagrado feminino lá. E a próxima versão vai vir o sagrado masculino, hein? Uau. Tá ficando legal. Fabiano, eu quero uma honra, adorei. Eu quero até live, nós vamos marcar outra. Com certeza, com todo prazer. Eu quero pedir desculpa. Imensa, viu? Com todo prazer. Eu quero pedir desculpa pro pessoal que eu não respondi, ou enfim, porque eu não consegui visualizar os comentários, tá, gente? Gente, o Instagram deu pau aqui pra mim também. Desculpem se alguém que entrou aqui falou alguma coisa ou comentou algo e eu não respondi, é porque eu não tive acesso. O Instagram me charcotou aqui. Mas olha, gente, eu vou tentar subir a live, vocês podem colocar nos comentários, já que deu esse problema, nem eu nem ele conseguimos ver tudo, mas a gente responde lá nos comentários, viu, amores? Maravilha. Muito obrigada, um beijo. Obrigado foi uma honra, tá? Deus te tchau, abençoe. Gente. Um abraço. Abraço. A todos vocês. Que Deus abençoe a todo mundo. Tchau, tchau. Também. Tchau.